Você está ouvindo Papo Spot, uma produção original da Spot Mediatek. João, como você vê a tecnologia sendo usada na primeira infância? Existem malefícios ao fazer isso? Tela em excesso, tecnologia em excesso. Cada vez mais a gente ouve crianças que são imediatistas, ansiosas e têm algum tipo de dificuldade de linguagem, de fala. Bom, a verdade é que as tecnologias educacionais elas ajudam muito, contudo o excesso dela pode ser prejudicial, principalmente na primeira infância. Metaverso, vídeos, telas, games, tudo isso são ferramentas de aprendizagem, objetos de aprendizagem, que dado na medida certa, para uma criança, para um adolescente, para um adulto, ajudam muito num contexto educacional. Mas a verdade é que se para uma criança pequena você exagera nessa tela, ela vai virar uma criança completamente imediatista, uma criança ansiosa, uma criança que tem dificuldade de fala. E o problema está no pai e na mãe. O problema principalmente para uma criança de 1, 2, 3, 4, 5 anos, que está com uma série de problemas de ansiedade, de imediatismo, falta de concentração, déficit de atenção. A tela em excesso normalmente é um dos causadores disso. Pensando por uma perspectiva neurocientífica, o sistema límbico responsável por controlar as nossas emoções tem ali no córtex pré-frontal a parte do controle das emoções, o controle dos impulsos. E todo o impulso que chega no nosso cérebro em excesso, ele pode ser prejudicial. Então, quando a criança está ali assistindo um vídeo que parece um vídeo bacaninha, um vídeo que não tem problema algum no dia a dia dela, mas quando aquilo está em excesso, que ela fica somente exposta, não tem nenhum tipo de interação, nenhum tipo de desenvolvimento social, emocional ou psicomotor, a criança está só exposta recebendo aquela informação em demasia. E pensa que esses impulsos que ela recebe, esse número de conteúdos e informações que ela recebe, nem sempre é bom para ela. Principalmente quando ela começa a ter total controle da tela e fica mudando de vídeo em vídeo. Nenhum vídeo mais agrada a ela. Esse é um estado que a gente vai falar em outro momento, mas que se chama homeostase. Esse processo de homeostase faz com que ela encontre um novo normal. Parece que o cérebro dela entende que o novo normal é aquela ansiedade, aquela mudança contínua, aquela intolerância, ansiedade, o tempo todo mexendo, mudando, clicando. Então, esse cuidado tem que ter com a criança. Ter algum momento de tela, de interação, de gamificação, isso é normal nos dias atuais, mas esse excesso é prejudicial e há de se ter cuidado com isso. No Grupo Spot, uma das marcas que nós temos é a Stereoland. Essa daqui. Uma marca que foca no desenvolvimento socioemocional da criança, cognitivo e psicomotor. A verdade é que esse sistema de ensino, ele é para a criança, para a família, para os pais comprarem e levarem para casa, ou também para as escolas. A gente libera uma série de conteúdos educacionais gratuitos na internet, com um canal de YouTube, com conteúdos no Spotify. E todo o material de vídeo, por exemplo, ele tem um incentivo à psicomotricidade. Por exemplo, a criança, quando começa a assistir um vídeo, a primeira frase do vídeo é: fale o seu nome quando você ouvir a palavra tal. Ou toque o coração toda vez que você tiver que relacionar ao impulso X ou Y, né? Então, todos esses contextos de desenvolvimento da criança, psicomotricidade, são levados em consideração nesse material. Mas o ponto-chave que realmente chama a atenção é que esse é um material que deveria ser rotineiro no mundo inteiro, devia ser normal, um tipo de material que é baseado em livros, em história, mas ele também traz músicas, vídeos, conteúdos gamificados. Mas esse tipo de material, que também é bilíngue, traz para a criança desenvolvimento de valores éticos e morais. Coisas que às vezes são esquecidas na escola ou num contexto familiar, como honestidade, coragem, empatia. Esse tipo de aprendizagem que não se aprende numa rotina educacional, disciplinar comum. Isso que se traz de valores, muitas vezes nas casas, mas hoje tem se perdido. E não se perdido nem sempre porque o pai e a mãe escolhem deixar de ensinar isso, porque esquecem ou porque não está no dia a dia. Esses pontos educacionais são fundamentais de serem ensinados, inclusive na primeira infância. Então, toda vez que você percebe esse excesso de ansiedade, essa indisciplina, essa inquietude, trazer a criança para um contexto de leitura, um contexto de desenvolvimento psicomotor, né, que é uma dança, uma brincadeira de carrinho, de boneca, de lama, né, brincar no barro,
Esse tipo de coisa é fundamental. Então, se você percebe que na tua casa, a tua rotina familiar está muito excessivamente na frente de uma televisão, na frente de um celular, tenta tirar um pouquinho disso. A criança vai berrar, vai gritar, vai chiar, mas é importante que ela tenha esse espaço de ócio, esse espaço de não ter alguma coisa sendo exposta para ela o tempo todo, pronta. Tem aquele espaço que ela possa imaginar, possa criar, possa ter um ócio e ela descobrir aquele mundo novo. A almofada que vira uma cabana quando se junta com o lençol, ou até mesmo aquele tapete que vira um rio no meio da casa que ela tem que pular. Esse tipo de coisa, esse tipo de interação criativa que ela cria ou o pai e a mãe incentivam nessa criação é fundamental e ajuda a quebrar um pouco essa ansiedade, esse imediatismo. Então procure tirar um pouco dessas atividades de excesso de tela e trazer a criança mais para um ambiente que ela consiga co-criar com os pais e com a família. Eu sou João Breni, CEO do Grupo Spot, especialista em tecnologias educacionais e neurociência cognitiva.